Paz e graça, igreja, amém? Tome seu assento, por favor. Mais uma vez, na casa de Deus, na presença do Rei dos Reis, aquele que vive eternamente e que tem o controle da nossa vida. Estamos aqui por um propósito. Se você está aqui à noite, Deus tem um propósito na sua vida. Ele marcou para você estar aqui, para você ouvir a palavra dEle, para você louvar a Ele, e para nós também, para nós que estamos aqui também, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 6, verso 30 a seguir. Eu tenho tentado fugir dos evangelhos, mas está difícil. Tenho tentado ir para Atos dos Apóstolos, para as cartas de Paulo, mas o Espírito não está deixando. E eu tenho que ficar nos evangelhos, não sei porquê, mas Deus tem me direcionado a pregar. E essa semana eu comecei a folhear a Bíblia, porque o pastor Marcos havia solicitado que eu compartilhasse com vocês uma mensagem. Queridos, não espere de mim aviãozinho, helicóptero, não, porque o mover do Espírito é a palavra de Deus. Quem move na nossa vida é a palavra de Deus. Não é movimentos ditos pentecostais que movem a vida da gente. Isso é coisas que vêm e passam e não nos acrescentam nada, apenas naquele momento. O que fica na nossa vida é a palavra de Deus. Essa, quando marca o nosso coração, ela muda a nossa história. Quando nós entendemos a palavra de Deus, ela é capaz de gerar em nós uma nova vida. Amém? E eu pedindo a Deus, no meu carro, como sempre, eu estou ali, é o momento que eu tiro para estar, eu vou a Gaspar 2 vezes por dia e de volta, e nesse momento eu fico entronizando ali nos louvores, e nos louvores me direciona as coisas, Deus direciona através dos louvores, porque a gente já vive o louvor há muito tempo. Eu não sei até que música, eu estou procurando a música que o Espírito Santo disse assim: essa é a palavra. Mas Deus, essa palavra, sobre a multiplicação dos pães e peixes. E hoje, me recordando da nossa data aqui, hoje faz 23 anos que essa porta, hoje, né? Essa porta foi aberta, e a porta que Deus abre, homem algum fecha. Fazer ela crescer, multiplicar, isso é responsabilidade nossa que estamos aqui na frente, se colocamos na frente. Essa é a responsabilidade nossa. Mas quando Deus abre a porta, não há homem que fecha. Amém? Está falando de multiplicação, e é profético essa palavra. Eu creio que essa palavra é profética. Eu creio que nós estamos avançando para uma multiplicação, e eu creio que o Senhor vai multiplicar nessa igreja e na vida dos que estão aqui, em nome de Jesus. Versículo 30 que diz assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito, o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair, e reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou-lhes a ensinar muitas coisas. Amém? Eu vou só ler até aqui, não quero me alongar na leitura, mas no decorrer do tempo nós vamos discorrer sobre esse episódio. Feche seus olhos e vamos entregar esse momento ao Senhor Jesus, ao controle dele. Senhor Deus e eterno Pai, amado Deus, em nome de Jesus, Pai, a palavra, Senhor, será ministrada, será compartilhada nessa noite, como eu sempre falo. Senhor Deus Pai, toma o controle. Senhor Deus Pai, faz mover nos corações a partir de mim, Pai. Aquilo que tu tens ministrado no meu coração, Senhor, que se mova, que teu Espírito mova, Pai.
porque o mover é do teu espírito, palavras são só palavras, mas o mover é do teu espírito. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda expectativa, Pai. Senhor Deus Pai, toda religiosidade, tudo aquilo que o homem tem se prostrado, em nome de Jesus, caia por terra agora e que o teu espírito prevaleça. Que esteja, Senhor, a expectativa do teu espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse episódio, anteriormente, Jesus ensina aos discípulos o que eles deveriam fazer, aos apóstolos, o que eles deveriam fazer. O Senhor lhes deu autoridade, como Ele tem dado autoridade a nós, para irmos em nome deles e fazer milagres e maravilhas, expulsar os demônios. E o Senhor deu um tempo para que eles fossem. Eles foram, e maravilhas foram feitas naquela região. Mas com isso também, acontece que eles trouxeram algo que talvez Jesus esperava, mas não queria ouvir, que João Batista, o percussor dele, havia sido decapitado, havia morrido. Eles trazem para Jesus uma boa notícia, mas também uma notícia ruim, que João Batista era primo dele, havia preparado o caminho para que ele viesse, porque o povo judeu esperava o Messias, mas não conseguiram entender isso. E Jesus recebe essa notícia. Eles trouxeram a notícia a Jesus. E Jesus, na sua natureza humana, ele tem a natureza divina, mas sim a natureza humana. Na sua natureza humana, o cansaço, ele pensou, vamos sair daqui, vamos para um outro lugar. É hora de a gente ir para um lugar mais isolado e descansar um pouco, repensar. Talvez a sua natureza humana fez isso. Mas o povo, quando a gente vê aqui, quando há aquele movimento, há um movimento aqui, as pessoas estão eufóricas pelo movimento, eles já estão de olho. O que vai acontecer naquela igreja essa semana? Será que vem um pregador lá e eu vou lá e eu vou ser abençoado? Expectativa de bênção. Eles estavam em expectativa de bênção. O povo sabia que junto a Jesus estava havendo mover de milagres. Eles estavam em busca desse movimento, em busca desse milagre, em busca do milagre para a sua vida. Talvez você tenha vindo aqui nessa expectativa de buscar algo para a sua vida, porque você está vivendo um momento difícil, é natural isso. Você tenta procurar, encontrar algo, uma solução para a sua vida. Você está no lugar certo. Eu te garanto isso, que você está no lugar certo porque você está na presença de Deus. E na presença de Deus, tudo pode acontecer. Amém? Só que alguns, reconhecemos eles estão indo num barco para o outro lado. Até eles atravessar, o povo já se moveu das cidades, deram a volta no mar da Galileia ali e conseguiram chegar antes. Quando Jesus chega para a surpresa dele, para surpresa não, porque ele é onisciente, ele sabia, ele chega e se depara com uma grande multidão. As pessoas, 5.000 homens. O Evangelho, acho que de Mateus, fala que 5.000 homens fora mulheres e crianças, totalizando, sei lá, umas 20.000 pessoas, na expectativa de que Jesus estivesse chegando lá. Quantos tem, né? A expectativa de quantas pessoas acerca do que Jesus pode fazer na vida delas. A gente vê que o Espírito Santo está movimentando, igrejas estão sendo cheias, porque há um derramamento do Espírito. A palavra, ela passou a ser realmente explicada. E quando a palavra é explicada, é ministrada, as vidas começam a mudar. As coisas começam a acontecer na vida das pessoas, elas entendem que não é só o oba-oba, mas é a palavra que muda. E ali não era só a palavra, ali estava o verbo vivo presente. Jesus estava presente e ele se encontra com a multidão. Ovelhas sem pastor. E ele olha com uma compaixão, porque o Senhor, ele é rico, riquíssimo em misericórdia.
mesmo sabendo no seu íntimo, coisas que às vezes entristecem a gente, né, pastor Marcos? Que a gente sabe que o povo não vem para receber a palavra, o povo às vezes vem para receber apenas um milagre, vira as costas. E o Senhor sabia que muitos que estavam ali estavam na mesma expectativa, apenas de receber o seu milagre. Não queriam, talvez, caminhar com Ele, queriam apenas um milagre. E o Senhor, Ele era onisciente, e Ele conhecia cada coração dos que estavam ali, assim como Ele conhece cada coração dos que estão aqui. Ele conhece você, da ponta da planta dos seus pés ao último fio de cabelo. Ele sabe se vai cair o cabelo amanhã ou não, se você vai ter que fazer transplante capilar ou não. Ele conhece, Ele te conhece, Ele sabe para que você está aqui, Ele sabe aonde está o teu coração. Não se engane na presença de Deus, não venha na igreja de Deus bater cartão, queridos. Venha com vontade de ouvir a palavra e se dedicar a Deus, porque Ele tem muito para nós, Ele tem muito para fazer por nós. E Ele é riquíssimo em misericórdia, a palavra mesmo fala, riquíssimo em misericórdia. E Ele os vê como ovelhas sem pastor. E ovelha sem pastor é presa fácil. Ovelha sem pastor é presa fácil. 20.000 pessoas diante dos olhos dele, e ele os via como ovelha sem pastor, presa fácil para o inimigo. Ovelha não sabe o que faz. Espiritualmente, a ovelha não sabe o que faz. Precisa do pastor para dizer o seguinte: vem aqui pastar aqui. Ela é ovelha, não tem discernimento. Ela precisa do pastor para as guiar pelo lugar certo, para saber que ela não vai. Quem é que viu na internet aquela ovelhinha que eles soltavam aqui, ela ia correndo e se jogava dentro de um buraco? Se você viu na internet, você morreu de rir, que diz: meu Deus, ela sai num pinote e se joga num buraco. Por quê? Porque não tinha pastor. E o pastor orienta. Sem pastor ela vira presa fácil na mão do inimigo. Não tem conhecimento, não tem sabedoria da palavra, não tem entendimento da palavra. Isso a gente busca dia após dia, sendo cuidado pelo pastor. E o pastor está aqui para isso, para dizer: irmãos, vamos orar. Irmãos, vamos segurar mais um pouquinho, irmão. Não é da vontade de Deus ainda, vamos orar. Deus vai mostrar. Quando nós somos guiados e entendemos que é necessário nós sermos ovelha diante do Senhor, a nossa vida começa a mudar, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Ele sabe aonde você pode estar. O Senhor cuida de nós. Amém? E Ele as acolheu. Só um minuto, deixa só me... Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou-lhes a ensinar-lhes muitas coisas. Em outras traduções, ele fala também que ele os curou. Mateus também fala isso. Esse evangelho, para você entender, esse episódio, ele foi narrado nos 4 evangelhos. Fato raro. Porque os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram a vida de Jesus. Os 3 primeiros, eles narram alguns milagres. Os 3 narram alguns milagres, mas João foi escrito bem depois. E João só escreve realmente aquilo que ele estava junto. Então ele escreve os maiores milagres. E a multiplicação dos pães e peixes foi um dos maiores milagres. O milagre, digamos assim, mais popular de Jesus. Porque ele abrangiu muitas pessoas, numa vez só. E o Senhor quer fazer isso no nosso meio. Ele quer abranger todos de uma vez só. Basta ter uma unidade. Amém? Como já era bastante tarde,
os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. O povo estava com fome, é natural, o povo andou muito para chegar naquele lugar, o povo estava com fome. Além, já tinham saciado da palavra, Jesus já tinha saciado, já tinha ensinado, mas Jesus não despede ninguém de mãos vazias, nem de barriga vazia não, querido. O Senhor, Ele cuida das nossas vidas. Os apóstolos aqui, o que eles queriam? Natureza humana vista da natureza humana. A visão deles era totalmente humana. Eles queriam o quê? Se livrar do problema. Qual é o problema mais fácil? Manda embora. Manda embora, se livra do problema. É muito fácil para nós, às vezes, aqui, dizer o seguinte: não, esse aí ninguém vai cuidar. Esse aqui é problema. Esse irmãozinho aqui é problema, ninguém vai cuidar. Irmão, Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer e manda embora. É problema. Mas Jesus não é assim. Jesus não é assim. Ele dá o alimento espiritual, mas também sacia a fome física. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece a tua situação. Ele conhece o teu caminhar, o teu levantar. Ele sabe do que nós precisamos. E Ele manda os discípulos. Calma aí, não é por aí. Se nós analisarmos, queridos, eu vou voltar um pouquinho aqui, essa situação de nós queremos nos livrar do problema, porque às vezes nós somos amedrontados, às vezes nós fizemos um erro e queremos tampar o sol com a peneira, e eu vou dar alguns exemplos dentro da Bíblia, antes de passar. Em Êxodo 20, em Gênesis 20, ou melhor, fala de, eu não vou abrir a Bíblia, eu só vou falar, e você, a maioria dessas situações você conhece dentro da Bíblia. Abraão, por medo, o Senhor promete para ele que ele seria uma grande nação. E num determinado momento ele chega num reino de Abimeleque, onde o rei era Abimeleque, era Gerar, e ele entra com a sua comitiva e com a sua esposa, e ele fica com medo que a sua esposa era bonita, e ele não confia em Deus, e ele tenta esconder o negócio dizendo assim: olha, é minha irmã. Só que o negócio foge do controle. Ele ficou com medo de ser morto, porque a mulher dele era bonita e tal, e ele resolve lá dizer o seguinte: ó, ela é minha irmã. E o rei se interessa por ela e manda pegar ela. Só que daí o Senhor intervém no assunto, porque o Senhor honra a palavra dele. O Senhor tinha falado lá atrás que ia fazer deles uma grande nação. Embora Sara tenha errado lá na frente, o Senhor diz: não, calma aí, não toca nela. O Senhor dá um sonho para ele, tal. E o Senhor livra Abraão dessa situação. Ele tentou se livrar do problema por causa do medo, colocando: não, ela é minha irmã, ela não é minha esposa. Só que era por medo. Da mesma forma que Pedro, quando negou Jesus, também foi por medo. Se livrou do problema quando pressionaram ele negou Jesus. Quis se livrar da pressão, não confiou. Quantos de nós tentam se livrar dos nossos problemas, dando aquele nosso jeitinho, não confiando em Deus? Pior ainda foi Davi. O pastor Marcos fala aqui: Davi, segundo o coração de Deus, um escolhido, da casa de Jessé, passou todos, ele estava lá no campo. O pastor Marcos acabou de falar aqui, segundo o coração de Deus, na época que era a época de ele ir para a guerra, na época que era para ele guerrear, ele fica no palácio, resolveu pegar férias, e não vigiou. Não basta só orar, vigiar e orai, a palavra é clara: vigiar e orai. Vigiar vem primeiro de orar. Ele não vigia, olha pela janela e vê Betseba tomando banho, os olhos carnais já não são mais espirituais, são carnais,
ele manda trazer ela, deita com ela, ela engravida, tudo aquilo que você sabe. Daí, para esconder o pecado, ele vai lá e tenta fazer o quê? Para esconder o erro, resolver o problema da maneira dele. O que ele faz? Não, traz Urias para cá. Urias era o marido dela. Traz Urias para cá. Manda para casa. Só que Urias não vai para casa. Tudo aquilo que ele queria fazer deu tudo errado. Até que ele pega e coloca Urias na frente da batalha. Uma pessoa que não era para estar na frente da batalha, ele coloca lá. Estou resumindo só para você entender. E Urias é assassinado. O pecado de Davi. O homem segundo o coração de Deus peca, porque não vigia. Porque na hora que era para estar guerreando, ele estava em casa. Quantas vezes o Senhor tem chamado nós para guerrear e para vigiar, e a gente não vai, a gente fica em casa. E depois a gente erra, e a gente quer colocar os panos quentes em cima, e esconder o nosso erro, dar o nosso jeito. Os discípulos quiseram fazer isso, o problema não é nosso, vamos resolver a nossa maneira, manda embora. Mas Jesus não, calma aí, o que vocês têm aí? O que vocês têm? Procura se tem pão lá no meio. Amém, igreja? Estão aí? Estão entendendo? Perguntar como o pastor Marcos fala. Eu quero a narrativa de João. A narrativa de João, ela tem alguns detalhes. Isso é a narrativa de quem estava no meio do negócio. Não que ouviu por boca dos outros, mas ele estava no meio do negócio. E João fala nomes. Ele fala que Jesus interroga Filipe, João 6, 5 e 8. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Ele tinha o controle nas mãos. Ele pode até te perguntar o que você vai fazer amanhã, mas ele tem o controle. Ele tem o controle. Você pode estar perdido no meio da situação, mas se ele perguntar para você, ele já tem a resposta. Amém? Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários aqui equivale a 200 dias de trabalho. 7 meses de uma pessoa trabalhando para comprar pão não seria suficiente para que cada um comesse um pedaço. Imagina você trabalhando 7 meses para juntar dinheiro, um salário mínimo para chegar aí a 8 mil e poucos reais, para comprar 8 mil e poucos reais de pão, para dar para uma multidão que daria só um pedacinho para cada um. Era a multidão que estava lá, a expectativa de gente que estava lá. Quanta gente tem no mundo esperando um pedaço de pão da palavra de Deus e não tem ninguém que dê? Quantos sedentos? Amém? Um dos discípulos, chamado André, irmão de Pedro, Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Outros sem fé. Eles foram lá, acharam um menino, um jovem, que levou consigo para ele 5 pães e 2 peixes. Tem até uma música que fala que o menino saiu sabendo que... Só que, queridos, eu estava meditando na palavra e algo me levou a dizer que tem algo mais profundo aí. Tem algo mais profundo aí nesses 5 pães e 2 peixes. Tem algo mais profundo. E eu comecei a procurar, eu comecei a ler, e eu comecei a ver que o menino, ele estava sem o pai. A Bíblia fala que era um menino. Ela não apresenta a família do menino, ela apresenta um menino. Ele não deu o pão. André viu ele que ele tinha o pão. Estava com ele 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Um menino. E o Senhor me leva a meditar que
o menino era a nação de Israel, que já não tinha mais a presença do Pai, mas carregava com ele o alimento, que poderia alimentar a multidão, mas ele carregava só para ele. Ele estava no meio de uma multidão, ele carregava o alimento que poderia sanar a fome de todos, espiritualmente falando. 5 pães. O pão era o alimento essencial da cultura da época. O pão era o alimento principal da cultura da época. E era o pão é o alimento que dá energia, porque ele é o carboidrato. O carboidrato, ele é o inimigo da dieta. A Aline está ali, ela ama pão, mas ela não come o pão. Quando a mãe faz o pão, ela vai lá em casa, ela sofre com o cheiro do pão, pega uma fatia, senão ela comia o pão todo. Mas o pão branco, e o pão é o pão de quê? E fala do pão de cevada. Era o pão que não era tão nobre, o trigo era mais nobre. Ele não tinha o teor que engorda, né? Que dá massa, que dá força. O trigo já era mais complexo, porque o trigo ele tinha que ser mais amassado. Era só o de cevada. O grão já bastava para fazer o pão. E esses 5 pães me remete à Torá, a base bíblica do judeu, a Torá, o Pentateuco, os 5 livros. É a base bíblica do povo judeu, os 5 pães. E o que é os 2 peixes? E agora, o que é os 2 peixes? Daí eu fui procurar, e procurei, e li. Daí eu peguei que a divisão. Daí se a gente pegar a divisão do Velho Testamento para o judeu, a divisão do Velho Testamento do judeu, ele se dá na Torá, Nivim e Quetuim. Nivim são os livros dos profetas, e Quetuim é os outros livros. Cada peixe representava uma divisão dessa. A segunda alimentação. O povo judeu detinha isso, mas estava com eles. Eles eram uma nação pequena e já tinham perdido a presença do Pai. O Pai não estava com ele no momento. Agora, quando o Senhor Jesus chega na cena, ele pega tudo isso e multiplica. Esse pão que estava retido lá atrás, para um grupinho pequeno, ele chega a nós, os gentios, ele chega a mim e a você. O Senhor Jesus vem e dá graças ao Pai. Primeira coisa que ele faz é dar graças ao Pai. Ele pega e dá graças ao Pai. Mas antes disso, eu não posso passar porque as horas se passam. O Senhor Jesus disse que naquele lugar, vou voltar lá em Marcos, capítulo 6. Como era já bastante tarde, os discípulos se aproximaram e lhe disseram: esse lugar é deserto, já é bastante tarde. Manda essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor das aldeias, comprem pão para si. Jesus, porém, lhe disse: deem vocês mesmo de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus disse: quantos pães vocês têm? Tratam de descobrir. Eles foram e informaram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Essa é a narrativa de Marcos, amém? Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles fizeram repartido em grupos de 100 e de 50, amém? Lá atrás, o que Jesus disse? Que ele os via como ovelhas sem pastor. E naquele lugar tinha bastante relva. E eles se assentaram aonde? No verde. Salmo 23 diz o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele os faz assentar em verdes pastos. Porque o Senhor te leva no lugar de descanso. Para que você entenda que você precisa descansar. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle da nossa vida nas mãos dele.
Ele conhece o que nós precisamos. Não adianta você querer achar que você vai romper, que você vai fazer. Queridos, se o Senhor te chamou, senta, relaxa, espera que Ele vai fazer o milagre. Logicamente que não vai deitar na rede e esperar, né? Deitar na rede, não, eu não preciso trabalhar, vou deitar na rede e esperar, não. Faça a sua parte. Faça a sua parte, descansa, que o Senhor vai entrar com a providência. E agora Ele faz o quê? Dá graças. Primeira coisa, Ele dá graça, pelo pouco. Isso que nós precisamos aprender. A dar graça no pouco, que sobre muito Ele vai nos colocar. Isso é na vida espiritual, é no seu matrimônio, como eu sempre falo, é na vida financeira. Dá graça no pouco. O Senhor vai fazer sobrar. Ele vai deixar a sua despensa que você vai poder dar. Mas você precisa confiar. Você precisa se posicionar um pouco. Senta, aguarda, espera. E Ele deu graças e Ele partiu. Quando Ele parte, aí é que acontece o milagre. O milagre acontece no partir. Você leia comigo Lucas 24, eu quero só ler Lucas 24, versículo 13 a seguir. Depois que Jesus havia ido ao madeiro, ter morrido, e depois, dias depois, Ele havia ressuscitado. Mas a Bíblia fala que haviam discípulos que iam no caminho de Emaús e não reconheceram Jesus. A Bíblia fala o seguinte: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? E ele respondeu: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperássemos que ele havia de remir Israel. Mas depois de tudo isso, estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então eles lhe disse: como vocês são insensatos, demoraram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus explicou para eles tudo o que estava a seu respeito nas Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Eles chegaram num determinado lugar que eles iam entrar, Jesus faz que passa adiante, eles ficaram meio assim, né? Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram o Mestre. No partir do pão, é no partir que a glória acontece. É quando a gente partilha a palavra que o Senhor faz um milagre. É quando nós partilhamos alguma coisa, porque a matemática de Jesus é totalmente diferente da nossa matemática. A gente soma para ganhar, mas Jesus
Quando a gente perde, a gente ganha. Com Jesus é diferente. É dando que se recebe, é perdendo a vida para ganhar ela. É no partir que as coisas acontecem. E é incrível, quando a gente mais compartilha, mais a gente aprende, mais a gente cresce. Em tudo. A gente que é cristão e que vive a palavra de Deus, a gente sabe. Queridos, o momento de oferta aqui é um momento pequeno, porque tem que ter. É para que a obra cresça. É para que o reino de Deus avance. É para que aquela palavra seja pregada. E é no partir que o milagre acontece. E ele partilhou. E 20.000 pessoas comeram naquele final de tarde. Início de noite, não sei precisar o horário que era. Mas eles comeram de se fartar. Eles se fartaram com o que Deus deu naquele dia. E que seja assim. Que cada vez que nós venhamos a vir aqui, que o Senhor nos encha. Que a palavra que nós abrimos o nosso coração, quando você tira a religiosidade, quando você abre o seu coração, quando você deixa o Espírito trabalhar na sua vida, você é cheio e sobra em você. E sobrou quanto? 12 cestos daquilo que Jesus tinha havido dividido. Agora, para você entender, 12 cestos representavam o número exato. De quem? Dos apóstolos de Jesus. 12 apóstolos, aqueles que iniciariam aquilo que Jesus deixou. A palavra que encheu todos os que estavam ali, tinha sobrado para cada apóstolo dividir. Para cada apóstolo levar e dizer o seguinte: ó, tenho mais aqui. Encheu meu coração, mas sobrou. Não fique só para você. Aquilo que sobra, entregue a outro. Divida um pouco daquilo que te encheu, daquilo que mudou a tua vida. O Senhor quer que nós venhamos a dividir aquilo que o Senhor tem nos dado. A palavra tem sido suficiente para nós, tem sobrado, divide. Leve para mais um, porque vai sempre sobrar. Sempre vai sobrar. Eu quero finalizar já João 6, capítulo 22, finalizando em João 6, capítulo 22. Eu vou ler a partir do verso 25. O povo, depois de passados dias, o povo encontrou novamente Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que viemos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: Deus-lhe a comer pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés que o deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora não estejam me vendo. Queridos, Jesus é o pão da vida. Eles haviam provado da divisão. Eles comeram sim um pão físico, mas eles ainda não tinham experimentado, mesmo que eles ficaram extasiados com o milagre,
mas muitos deles não tinham vivenciado o pão verdadeiro. Que nós não sejamos assim, que nós venhamos participar dos milagres de Jesus, dia após dia, que os milagres dele continuem a acontecer nas nossas vidas, mas que nós venhamos a experimentar o pão que sacia a verdadeira fome da nossa alma, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo que entra e que move o Senhor Jesus, que nós venhamos abrir nosso coração e receber Ele verdadeiramente. O pão da vida estava ali, o pão da vida estava ali, Ele está aqui nessa noite, Ele quer fazer morada em nossos corações, o Espírito quer mudar aquilo que falta ser mudado, ou talvez entrar e habitar, iniciar a habitação hoje mesmo. Ele não lança fora ninguém, queridos, Ele não lança fora ninguém. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele está chamando hoje que Ele quer multiplicar na tua vida, Ele quer multiplicar nessa igreja, mas Ele quer mudar também a tua vida. Se você consegue se pôr de pé, nós vamos estar louvando ao Senhor com uma canção, não sei que canção, mas Maurício já disse que sabe. Entre em espírito de adoração, que essa palavra se falou com você, se o Espírito tocou algo em você, deixe fluir, deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Ele quer fazer mais e mais, Ele tem muito para fazer nas nossas vidas, muito, 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 muito. Se a gente ficar engessado, não vai acontecer nada, mas se você soltar só um pouquinho, fazer uma fisioterapia abençoada aqui, o Espírito vai mover e vai trabalhar.